Henker que vive duas vezes. Capítulo 260. Crescimento, 10. Capítulo 260 Crescimento, 10. Equipe, HH, quintas-feiras, e a Rico, 2/12 avos. O jogador que zombou dos deuses receberá uma punição piedosa. Essa foi a ordem que Poseidon deu repentinamente aos seus servos. Atena, que tinha olhos e ouvidos por todo o Olimpo, tinha ouvido falar disso. Era óbvio quem era esse jogador. Xiong-Wu era alguém de quem Atena cuidava com grande interesse. Como Poseidon disse que tal criança se machucaria, é claro que ela iria procurar Hermes com uma cara zangada. Sorriso. Hermes riu sem querer quando viu sua irmã. Ela deve ter ficado irritada com a reação dele. Ela ergueu uma sobrancelha e olhou para Hermes. O que há de tão engraçado? Nada, é que nunca vi você tão perturbado. Atena franziu as sobrancelhas. Ela fechou a boca e não disse nada. Foi hilário para Hermes. Na verdade, embora Hermes tivesse encontrado Xiong-Wu com frequência, Atena nunca o contatou, exceto quando Xiong-Wu sacrificou a Aegis. Mas ainda assim, Atena amava Xiong-Wu como se fosse seu próprio filho. Não, como seu próprio apóstolo. Como ele sabia o motivo, não falou muito sobre isso, mas ainda assim foi interessante ver a deusa da guerra, aquela que fazia os demônios tremerem de medo, agindo assim. Que tipo de rosto seus irmãos fariam? O pai deles, claro, o pai deles estava dormindo profundamente. Então ele não sabia da situação lá fora. Graças a isso, podemos agir assim. Hermes falou enquanto organizava seus pensamentos. Não seja muito apressado, irmã. Conhecemos essa criança melhor do que ninguém. Hermes franziu os olhos. Ele é uma criança que transformou agares em trapos. Ele tem alguns aliados astutos dentro dele, como as jiboias que eu crio. Podemos apenas sentar e ver o tio sofrer. Se ele precisar de ajuda, podemos ajudá-lo. Deve ser bom ser tão despreocupado. Atena bufou ao sair da residência de Hermes. Hermes sorriu amargamente e observou sua irmã sair. Mas não há nada que possamos fazer, irmã. Não podemos fazer nada aqui. O mesmo vale para o tio. O maldito sistema. E Alforone, que merecia sofrer mais que a morte. Hermes murmurou para si mesmo, suspirando. Então, ele se virou e fechou os olhos. À medida que ele estava preso na consciência do seu corpo real, uma nova visão se abriu. Lá, ele podia ver Xiong-Wu se movendo. Hermes de repente ficou curioso sobre quantos deuses e demônios estavam usando essa visão para observar Xiong-Wu agora. Espero que isso seja suficiente. O ancião-chefe colocou o pincel na pedra de tinta. Ele havia olhado para o livro por tanto tempo que seus olhos estavam cansados. Ele esfregou os olhos, mas a sensação não desapareceu. Na verdade, esse cansaço não era cansaço físico. Para isso, bastava que a energia circulasse ao seu redor para se sentir melhor. Mas o cansaço mental não era algo que pudesse ser resolvido tão facilmente. Tudo isso porque ele estava escrevendo um livro Mugong que não planejava escrever. Menor que livro marcial do relâmpago de sangue maior que um escrito de adivinhação que o ancião-chefe aprendeu durante sua juventude. Ele havia falado friamente com Fante, mas o ancião-chefe começou a organizar todas as suas informações em um pergaminho para ele. No entanto, não foi um processo fácil. Era uma energia forte e sem forma que o ancião-chefe usava apenas através de conceitos. Então ele não sabia por onde começar. Por outro lado, era algo que ele queria fazer por causa disso. O ancião-chefe foi completamente absorvido por Mugong quando era mais jovem e, quando era mais velho, perdeu a chance de se casar porque estava estudando. Ele não teve sucessores porque não teve tempo para um discípulo. Todas as pessoas queriam deixar um rastro de si mesmas quando deixassem o mundo, então ele estava pensando em procurar um sucessor em breve. Fante reclamou com ele para ensiná-lo. Ainda assim, o ancião-chefe não poderia entregá-lo facilmente. Então ele tocou o orgulho de Fante. Mas ele entrou no treinamento fechado e não saiu desde então. Isso significava que ele tinha tenacidade além de seu potencial atual. O ancião-chefe teria que verificar por si mesmo quando Fante escapasse do edifício Myungbeoki, mas ele já havia praticamente passado. O elder-chefe começou a escrever com o coração leve, mas as coisas não correram como ele esperava. Ele percebeu que era difícil escrever sobre os conceitos em sua cabeça. No entanto, repassar seus pensamentos clareou sua cabeça, e sua compreensão do Blood Lightning foi mais profunda quando ele estava quase terminando. Agora, ele só precisava se preocupar em como entregar isso a Fante. Não quero porque já posso ver a reação dele. Todos os membros da tribo reconheceram que a pessoa mais parecida com a juventude do rei marcial era Fante. Assim que o recebesse, provavelmente causaria todo tipo de comoção porque estava muito feliz. O ancião-chefe foi quem mais sofreu por causa do rei marcial. Justamente quando ele estava se perguntando como entregá-lo a Fante silenciosamente. Fante ficará feliz quando ver isso. O ancião-chefe chamou a atenção com a voz repentina. Xiong-Wu já estava parado na frente dele há algum tempo. Mesmo que ele estivesse pensando profundamente. Ele não sentiu alguém vindo até ele? O ancião-chefe falou com os olhos arregalados. Quando você veio? Eu liguei para você várias vezes lá fora. Não houve resposta. Então simplesmente entrei. Desculpe se fui rude. Está tudo bem. Somos todos uma família. Sinto que já faz um tempo que não vejo você.
O ancião-chefe olhou Yon-woo de cima a baixo de forma estranha. Depois que Yon-woo terminou o treinamento de Galliard, ele quase nunca saiu de casa. No entanto, o rei marcial, o ancião-chefe, nem os outros membros da tribo foram perguntar como ele estava. Os membros da tribo de um chifre tinham experiência em se esconder para revisar as coisas, então eles pensaram que ele também estava ocupado com as coisas. Em vez disso, eles se perguntaram como ele havia saído tão rapidamente. Além disso, Yon-woo parecia bem diferente de antes. Ele era mais robusto e pesado. Antes, ele exalava uma aura afiada, como se fosse explodir a qualquer momento, mas agora estava completamente resolvido a ponto de ficar calmo. Ele fez isso tão rápido. Parece que ele encontrou seu caminho. Ele não tropeçará mesmo se acrescentar outras coisas. No entanto, também lhe ocorreu que seria difícil para Yon-woo subir mais alto de onde estava. Ainda assim, ele estava orgulhoso de que Yon-woo estava agora em um nível de especialista onde poderia usar a energia forte. Mas por que você está aqui? Se você está procurando pelo líder da tribo, ele provavelmente está em seu escritório. Já fui cumprimentar Sezeunin. Então, posso saber onde está Edora? Ao contrário de Fante, Edora subia pelos andares. Ele acabou de saber que Edora havia passado do 30º andar há algum tempo, mas não sabia o que aconteceu depois disso. O artefato de comunicação de Yon-woo foi quebrado. Ele não consertou porque estava ocupado treinando. Ela veio aqui há algum tempo. Ela provavelmente está no 36º andar. Os olhos de Yon-woo brilharam. Ela fez muito progresso. Ela também se tornou bastante habilidosa. A espada Yang está se instalando. Yon-woo sorriu levemente. O outro lado da espada Yang, a espada Yin. Quando ele seria capaz de desbloquear isso? Mas por que Edora de repente? Posso contatá-la se você precisar. Yon-woo balançou a cabeça. Está tudo bem, não há pressa e posso encontrá-la lá. Ah, então você está. Os olhos do ancião-chefe se arregalaram, percebendo o que Yon-woo estava tentando fazer. Yon-woo acenou com a cabeça pesadamente. Sim, estou oficialmente começando de novo. Yon-woo terminou seu adeus à tribo de um chifre com o ancião-chefe. Depois de fechar contrato com By the Table, ele já havia finalizado tudo o que precisava para montar um clã. Agora só restava uma coisa. A Rainha do Verão. Yon-woo deixou a residência do ancião-chefe e foi para a masmorra de Bu. A masmorra mudou muito desde a última vez que ele esteve lá, e a diferença era visível desde a entrada. Guerreiros esqueletos em armadura se ajoelharam. O mestre de seu mestre. Foi o respeito deles por um ser tão elevado. Enquanto ele caminhava pelo caminho, muitos mortos-vivos pararam o que estavam fazendo para se curvar a Yon-woo. Eles eram como cidadãos cumprimentando seu rei. Clipe, clop. Bu chegou com cavaleiros esqueletos em cavalos fantasmas. Foi uma mudança incrível considerando como estava cheio de fantasmas de nível inferior no início. Yon-woo ficou surpreso. Depois que ele deixou a masmorra para Bu, ele não prestou atenção nisso. A armadura dos cavaleiros esqueletos brilhava. Eram coisas que roubaram do arsenal da Rainha do Verão. Você já, chegado? Enquanto Bu se curvava para Yon-woo, os cavaleiros esqueletos desceram dos cavalos para se ajoelharem diante de Yon-woo. Quando ele olhou de perto, pôde ver magos, xamãs, lanceiros e outros atrás dos cavaleiros. Além disso, havia golems, zumbis, ghouls, banshees e espectros. Parecia que ele havia trazido todos os mortos-vivos que estavam espalhados na masmorra. Para onde quer que olhasse, ele podia ver a respectiva saudação dos mortos-vivos. No entanto, para Yon-woo, não foi uma visão respeitosa, mas sim ridícula. O que é tudo isso? Claro, é para você, desde o nosso mestre chegou. Pare com isso, é exagerado. Faça o que você normalmente faz. Aceitando suas ordens. Bu assentiu e acenou com a mão no ar. Ao fazer isso, os mortos-vivos se levantaram e voltaram para onde estavam. Yon-woo suspirou. Foi bom, já que Bu podia fazer mais coisas à medida que ficava mais forte. Mas por outro lado, ele ficava envergonhado porque Bu às vezes reagia exageradamente. Ainda assim, não foi uma coisa ruim. Foi divertido ser servido assim. Yon-woo só queria que ele não ultrapassasse os limites. E o trabalho? Chegamos ao meio. Vamos. Por trabalho, ele estava falando sobre fazer um Bone Dragon. Yon-woo entrou no centro da masmorra com Bu. Eles dividiram o entreno em uma seção externa, uma seção intermediária e uma seção central. Quanto mais fundo ele ia, maior era o nível dos mortos-vivos, e ele ocasionalmente podia ver uma besta demoníaca ou uma besta fantasma voando por aí. A masmorra era um labirinto complexo. Se você tomasse o caminho errado, você facilmente se perderia, e havia diferentes tipos de círculos mágicos e armadilhas preparadas para a defesa. Ele podia ver quanto esforço Bu havia feito para construir a masmorra. Quando ele chegou à seção central, o labirinto longo e estreito havia desaparecido. Lá, o cadáver da Rainha do Verão estava em cima de um grande círculo mágico. No entanto, sua cor era muito diferente de antes. Era vermelho como rubis. Mas agora estava completamente preto. Foi porque eles injetaram veneno do Rei Demônio para amadurecer o cadáver. Claque, claque. Taque, taque.
Inúmeros esqueletos desmontavam o cadáver com facas afiadas. As escamas eram tão fortes que era preciso ter cuidado durante o processo. Foi um alívio que os esqueletos não tivessem pensamentos próprios. Eles não podiam cometer nenhum erro porque apenas faziam o que lhes era ordenado. Havia outra pessoa que os estava ordenando. Tome cuidado, não pode ser danificado nem um pouco. Separe o que você já dividiu. Rebecca mostrou um lado energético enquanto corria ao redor dos esqueletos. Apropriada para uma caçadora, ela fez questão de não desperdiçar sua experiência. Shannon e Hyeong se aproximaram para fazer o que os esqueletos não conseguiram. De um lado, Enova liderava um esquadrão esqueleto para fazer algo que Yeon-woo ordenou. Seu toque era o mais necessário. Ao lado dele, Bran estava ajudando. Ananta ainda não estava completamente curada, mas estava melhorando, então ele fez pequenas coisas paralelamente. Yeon-woo passou por eles até onde a Rainha do Verão estava sentada, inexpressiva. Ela teve que assistir seu corpo sendo desmembrado e amarrado em ferro divino. Seu rosto estava sombrio e ela estava impotente. Ela havia percorrido um longo caminho desde onde estava. Ismênios. Yeon-woo se aproximou da Rainha do Verão. Ela olhou fixamente para seu cadáver e lentamente olhou para Yeon-woo. Ela ainda não havia se perdido completamente. Acho que já é hora. A Rainha do Verão sorriu friamente. Ela havia percebido como seriam seus últimos momentos. Yeon-woo lentamente tirou a máscara. Ele não negou. Sim. Você está satisfeito? Claro. Yeon-woo sorriu levemente. Seus olhos ficaram frios. Quando seus olhos se abriram verticalmente, eles brilharam como os de uma cobra indo atrás de sua presa. Haha, hahaha, claro, vingança. Se era isso que você procurava, você se saiu bem. Muito. Só Alforone me fez assim. Mas Alforone sempre foi esse tipo de cara, e é incrível que você tenha conseguido me deixar assim. A Rainha do Verão começou a rir. Todo esse tempo, ela sempre foi a predadora. Mas agora ela era uma presa na frente de Yeon-woo. Então foi assim que me senti. A Rainha do Verão deu uma risadinha. A maioria das pessoas na frente dela chorou e implorou. Mas estranhamente, ela não sabia como expressar esse sentimento. A Rainha do Verão apenas riu. Ela só conseguia pensar que o último dragão estava desaparecendo. Ela fechou os olhos. Ela havia desistido há muito tempo. Ela não queria demonstrar medo. Aquele momento. Ah! A Rainha do Verão percebeu qual era o modo de pensar de que Cha Jeong-woo também falava. A ganância que ela sempre teve de ser a melhor. A maldição de estar sozinho estava apenas sendo suspensa. Mas, se você conseguir liberar essa maldição, poderá ver coisas novas. Então eu vou te ajudar, Ismênios. Ligue para mim a qualquer hora. Não era disso que Cha Jeong-woo estava falando? Yeon-woo colocou a mão em cima da Rainha do Verão e ativou a espada vampírica de Bathory. A alma fraca da Rainha do Verão começou a fluir para Yeon-woo. Huak. Um fogo começou a arder acima do corpo de Yeon-woo.